E aí, pessoal, meu nome é Alex Ismael, mais uma aula aí do nosso curso de automações com Django, tá? Hoje nós vamos criar aí o nosso primeiro app, né, dentro para o nosso projeto. Esse app nós vamos deixar ele responsável pela parte home da aplicação. Então, se você depois quiser criar um dashboard ou coisas parecidas, seria a página inicial ali do nosso projeto, tá? Para este processo, nós vamos dar um Python, manage.py, start, app home. Aqui, vamos mostrar aqui para vocês, pode ver que aqui dentro de automações, nós temos o automacões, que seria o core do nosso projeto, né? Nós já passamos dando uma pincelada aí nesses arquivos. Deixa eu fechar essas coisas aqui, para não ficar confusa a cabeça de vocês. E repara que vai surgir uma pasta aqui com o nome de home, tá? Então aqui na hora que eu der um enter, surgiu aqui dentro de home, tá? Ou seja, isso aqui é o nosso projeto, a nossa app, que vai ficar com a parte home. Se nós viermos aqui dar um Python manage.py, um server, vamos deixar dentro da 9000, não, deixa normal para não confundir a cabeça de vocês. E aí, nós vemos aqui e 127. Temos a nossa aplicação aí rodando. Fechou? Beleza. Não tem nada de diferente nisso, certo? Agora, nós vamos aqui, ó. Deixa eu colocar esse aqui do tamanho que a gente organizou a tela. Se viermos aqui agora, a primeira coisa quando você cria um app, lembra que a gente tem que definir ele dentro lá do nosso core. Aqui em Styled Apps, nós vamos colocar aqui um jogo da velha para escrever meus apps. E aqui nós vamos colocar home, que é a nossa aplicação, tá? Repara para vocês verem que quando nós vamos fazendo qualquer alteração aí do arquivo, aqui ele vai mostrando as alterações que foram feitas. Beleza. Agora, aqui, ó, tá vendo em base DIRs, templates, nós vamos precisar referenciar a nossa pasta de templates. Então, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos escrever base, dir, cadê barra do meu teclado? E entre aspas, simples, ou dupla, não faz diferença, templates. Beleza. E lembra que nós falamos sobre o views? A parte views é, na verdade, a parte lógica do nosso projeto. Então, aqui dentro do nosso projeto, dentro da parte views, pode apagar isso aqui, nós vamos escrever, nós vamos fazer uma função chamada home, certo? O que ela vai fazer? Ela vai fazer um request, ou seja, ela vai fazer uma requisição de quem? Bom, nós vamos retornar. O que ela vai retornar? Ela vai retornar um render, ou seja, ela vai renderizar, certo? O que? A requisição. Opa, sem esse igual aqui. A requisição. E onde que ela vai renderizar? Em home. E nós vamos escrever home.html. Mas, Alex, nós não fizemos isso. Nós não criamos esse home.html. Sim, nós vamos fazer isso agora. Por quê? Lembra que aqui a gente tem um app chamado Home, certo? Dentro do app Home, nós vamos criar
uma pasta chamada templates. E dentro dessa pasta templates, nós vamos criar uma outra pasta chamada home, que é do mesmo nome do app. Então você tem uma pasta templates e uma pasta home. E dentro da home, o que nós vamos ter? Home.html. Alex, eu fiquei super confuso. Claro, vamos explicar o porquê que nós fizemos isso. Existe um conceito de programação chamado de namespace. O que significa, o que é o namespace? Em termos simples, o namespace é um conjunto de nomes exclusivos que são usados para identificar objetos, como funções, variáveis, classes, entre outras coisas. Isso evita conflitos entre nomes de objetos em diferentes partes do código. Quando usamos namespace, nós podemos ter nomes repetidos em diferentes partes do código sem gerar erros. Ou seja, se você tiver uma pasta, um arquivo HTML chamado index dentro de home, se você não tivesse, por exemplo, um namespace, aqui o que a gente está fazendo, e um arquivo index lá no outro app que nós construímos, pode ser que a ferramenta apresenta comportamentos estranhos. Mas quando você faz essa separação, essa segregação entre uma pasta templates, o nome do app e o arquivo lá dentro, quando você define lá dentro da view, que é a sua parte lógica, ele vai interpretar cada nome daquilo, por mais que ele se repita, mas ele vai identificar que quando você chamar algum objeto ou coisa parecida que pertence àquela função específica, ele não vai fazer confusão nenhuma e o seu código vai funcionar perfeitamente. Beleza? Então, deixa eu até respirar aqui. Então, seguindo aqui com o nosso código, tá? Aqui em settings.py eu acho que nós não vamos fazer mais nada, vamos fechar aqui. Eu não gosto de deixar muita coisa aberta, para não virar confusão aí na cabeça de vocês. Quando você cria um app, vamos minimizar isso aqui. Quando você cria um app, ele não vem com o arquivo chamado urls.py, tá? Então você precisa criar esse urls.py. urls.py. Isso nós já explicamos lá naquela explicação básica lá da estrutura do Django, tá? O que nós vamos escrever aqui? Nós vamos falar assim, from django.urls, ou seja, lá do projeto lá, nós vamos importar path, certo? E o que nós vamos importar? From ponto, quem que é ponto? É uma pasta anterior. E o que nós vamos importar de lá? O views, que seria o views.py aqui. Cadê? Esse aqui, certo? Até aqui tudo bem. Beleza. Aqui nós vamos criar uma lista. E o que vai conter dentro desta lista? O link do home HTML. Então nós vamos chamar essa lista de URL patterns igual a lista, certo? E quem que nós vamos colocar aqui dentro? Nós importamos o path. Então nós vamos colocar o path, certo? E nós vamos fechar isso aqui. E nós vamos colocar só uma aspa dupla. Por quê? Porque seria a página inicial que nós vamos chamar. E nós vamos colocar views. Ponto. Quem? Você lembra que lá na views a gente criou uma função home? Então dentro de views nós vamos chamar a função home, certo? E nós vamos dar um name para ela. E o name vai ser também home. Beleza? Até aqui tudo bem? Espero que sim. Vamos salvar esse arquivo e vamos voltar aqui. Não tem nada ainda. Beleza. Por quê? Porque dentro do core do nosso projeto, que seria o Automacões, nós também precisamos mostrar, referenciar lá a URL da nossa barra home. E como que nós vamos fazer isso? Bom, aqui nós vamos dar um enter, porque é uma lista, certo? E nós vamos chamar o path. E quem que vai ser? Como vai ser a página inicial, então vai ser somente com aspas duplas, certo? E quem que nós vamos chamar? Views. Não, perdão. Disfarça. Aqui nós já mostramos lá a views lá do projeto, do app. Então aqui nós vamos incluir
include. Eu acho que nós... eu não importei aqui. Eu tenho que importar o include. Beleza, vamos terminar aqui. Include. Quem que nós vamos incluir? Nós vamos incluir o nosso URLs, home.urls. Home.urls, certo? E aqui nós vamos colocar uma vírgula. Então aqui, ó, include. Então, from Django URLs, import path, vírgula, include, certo? Vamos salvar isso aqui. Aqui, tá tudo salvo aqui, beleza. Agora, se nós viermos aqui e atualizar, viu que saiu toda? Por quê? Porque é a nossa página inicial. Então, para vocês entenderem melhor, vamos supor aqui, ó, nossa, já deu 11 minutos essa aula. Vamos colocar aqui, para vocês entenderem, cadê o URLs aqui do projeto? Se nós colocarmos aqui fofo, né, porque eu sou fofinho, fofo, e dar um Ctrl S, e vir aqui, ele vai dar um erro, certo? Por quê? 404. Lembra que é a página não encontrada. Então, se eu vier aqui e dar um barra, fofo, nós voltamos para a nossa página inicial. Então, por isso que aqui nós deixamos vazio. Por quê? Porque quando uma pessoa acessar o nosso app, a nossa aplicação, nossa ferramenta, o nosso projeto, ele vai acessar sem nenhum endereço aqui. Então, quando ele der um Enter somente na página inicial, ele já vai entrar dentro do nosso app. Então, beleza, está construindo. Eu vou encerrar essa aula, tá? E depois, já na próxima aula, nós já vamos dar um tapa aqui nesse arquivo. Eu acho que eu sei por quê. Outra coisa. Vamos voltar aqui. Não, essa aula está ficando grande, está ficando extensa. Na próxima aula nós vamos deixar o layout disso aqui bonitinho. Fechou? É isso aí, pessoal. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.